me chamo Micaele, é um prazer estar com vocês. E especificamente esse vídeo é para falar sobre a disciplina de ensino de história. Só que antes da gente começar a falar do material didático que eu produzi sobre o guia prático de como não ensinar história, eu quero fazer uma indicação para vocês. Tem um livro muito interessante que é a Metodologia do Ensino de História e Geografia, da Heloíse Dupas, ela vai trazer isso de forma sensacional. Esse foi o único livro que eu não referenciei quando eu estava fazendo a produção do guia didático, mas eu queria fazer essa indicação. Eu sei que esse vídeo vai ser fechado para o professor Thiago, só que quando a gente está falando sobre ensino de história, sobre como essa matéria ela tem se tornado menos discursiva ao decorrer do tempo, um pouco menos crítica, é necessário que a gente entenda também o porquê disso. Quando eu estava fazendo a coleta do material didático, eu percebi duas coisas que são interessantes a gente trazer quando estamos falando de sala de aula. A decodificação, tanto de textos quanto a decoração de datas, não serve para nada quando a gente realmente quer estudar história efetiva. E aí, quando eu estava fazendo a produção de como não ensinar, me veio a pergunta para mim: como foi que eu fui ensinada história? E isso foi muito interessante porque quando a gente vai entender a produção do material, que vai estar no link da descrição aqui do vídeo, é muito pertinente que a gente perceba duas coisas. Primeiro, como é que eu, como docente, vou explicar para o aluno tanto do fundamental maior quanto do fundamental menor, de que a história, na verdade, não é só sobre a decodificação do processo escravocrata no Brasil, ou como o processo colonialista ou decolonialista impactou a nossa formulação de vivências, de vida, de história. E sim, como é que essa história ela vai ser efetiva nessa construção de pensamento e raciocínio crítico? Isso foi o que mais me remeteu ao construir o guia didático. E aí eu vou reforçar o porquê eu escolhi escrever o livro didático. Porque quando eu estou produzindo aula para estágio, palestras ou alguma outra coisa, me faz falta materiais de como é que eu não vou ensinar, ou como é que eu posso ensinar. E aí me surgiu a ideia de fazer o guia. Só que o guia de como não ensinar é especificamente voltado para docentes. É especificamente voltado para um público que está se formando e percebendo que é necessária essa construção. Então, eu acho que políticas afirmativas de construção de materiais assim, talvez seja um passo que a gente precisa dar para tirar essa questão do mnemônico das licenciaturas, da construção da filosofia como forma de pensamento realmente crítico, da história também como pensamento crítico. Eu sou da filosofia. E sendo da filosofia, eu percebo o quanto a gente precisa falar sobre isso cada vez mais. Então, tirar o aluno dessa educação bancária que o Freire vai falar, seja o processo mais, talvez, cabível nessa solução. Enfim, eu acho que um vídeo explicando por que a construção do material didático talvez seja o que a gente precise, sabe? Para entender o processo, entender a construção e a desconstrução. Eu espero que eu tenha te trago alguma coisa, que tu possa sacar alguma coisa disso. Mas enfim, é isso. Muito obrigada por me ouvir